Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física Eletromagnetismo do livro do Halliday, capítulo 23, exercício número 50. Vamos ao enunciado. A figura 2355 mostra duas cascas esféricas isolantes mantidas fixas no lugar no eixo X. A casca 1 possui uma densidade superficial de carga uniforme de mais 4 microcoulomb por metro quadrado na superfície externa e um raio de 0,50 cm, enquanto a casca 2 possui uma densidade superficial de carga uniforme de menos 2 microcoulomb por metro quadrado na superfície externa e um raio de 2 cm. A distância entre os centros EL igual a 6 cm. Determine os pontos do eixo X além do infinito em que o campo elétrico é zero. Bom, então vamos entender primeiramente o que está acontecendo aqui no problema para conseguir encontrar aí esses pontos em cima do eixo X onde o campo elétrico é zero. Vamos ver quem está causando o campo elétrico nesses pontos. Primeiro, a casca 1, ele diz aí que possui uma densidade de cargas uniforme, que é positiva. Então é importante a gente saber que é positivo. E a casca 2, por sua vez, possui uma densidade de carga negativa. Bom, então, em todos os pontos, vamos considerar que o campo só acontece fora da casca, dentro dela não causa o campo elétrico aqui, tá? Só fora. Então a gente tem aí três pontos a considerar para onde é possível ser zero, né? Então vamos começar. A casca, se a gente considerar um ponto no eixo X que esteja aqui ao lado esquerdo das duas cascas, então eu coloco esse ponto aqui. Essa casca que possui uma carga positiva vai gerar um campo aí repulsivo, que eu vou chamar de E1. A casca 2, como possui uma carga negativa, vai gerar um campo atrativo, E2. Então esse ponto é um ponto possível em que o campo elétrico seja zero, porque um campo anula o outro. Essa é uma primeira situação. A gente pode ter um ponto entre as duas cascas, né? Fora das duas, né? E entre elas. Mas o que aconteceria? A casca 1 gera um campo aí repulsivo. Empurra o ponto, porque é positivo. Então, tá para lá. A casca 2, como é negativa, gera um campo atrativo. Então, vai puxar o ponto. E aqui teria E2. Então, esse ponto aqui entre as cascas, ou seja, um valor entre 0 e 6, né, que é o tamanho L, não é possível, tá? Por quê? Porque está entre elas, né? Estaria dentro das cascas, nenhum ponto aqui é possível, porque não tem campo aqui gerado por essa casca e nem tem campo dentro dessa gerado por essa. Então, entre esse trecho aqui, o X não pode ser. E a outra condição é que se for um ponto para frente aqui das duas, ou seja, à direita das duas cascas. A casca 1 positiva, ela vai empurrar, teria E1 para lá, E1 repulsivo. A casca 2 negativa iria puxar o ponto, ou seja, atrativo, E2. Então, esse ponto pode ser, esse ponto pode ser. Ah, mas como que eu analiso em qual dos pontos vai ser? Porque eu vou precisar das distâncias. Qual distância eu considero? Dependente de qual dos dois você considerar, se você considerar esse aqui
e o resultado não for esse ponto, você vai achar o valor desse ponto aqui, com valor sinal trocado, né? Se você fizer as considerações certinhas das medidas. Se você considerar esse e não for esse, o resultado não sair positivo, você vai achar o valor desse ponto aqui, caso for um dos dois. Mas vamos analisar como já saber onde está o ponto correto. Dá para saber? Dá para saber. Por quê? Porque ele nos forneceu aí qual é a densidade de cargas e os raios, né, de cada casca. Então a gente pode calcular a carga. E o que vai acontecer? A gente tem aí as distâncias, ó. Vamos criar as distâncias que seria aí entre eles. Se for a primeira situação, a distância R1, vou anotar aqui, ó. A distância R1 seria essa, para esse ponto. Se for para esse ponto aqui, a distância R1 vai ser essa daqui. Aí para a casca 2, se o ponto for esse aqui, a distância aí até chegar no ponto é essa. E se for esse ponto aqui, a distância R2 é essa. O que significa isso? Análise. Essa distância R1, certo? Aqui, se for essa condição, se for esse ponto, é maior que a distância R2. Então, nesse ponto, R1 é maior que R2. Se for esse ponto aqui, a distância R2 é maior do que a distância de R1. R2 é maior que R1. Bom, por que eu preciso saber disso para analisar? Porque se a gente pegar aí, pela lei de Gauss, tá? A gente tem casca esférica, então a gente vai considerar uma superfície gaussiana esférica. Então, a lei de Gauss para a superfície esférica nos fornece que o módulo do campo E é dado pela carga interna, que está dentro da superfície gaussiana, dividido por 4π epsilon zero vezes o raio da superfície gaussiana ao quadrado, tá? Então, eu tenho que, como ele deu a superfície aqui, né, que tem a distribuição de carga, a gente vai utilizar a lei de Gauss para a superfície esférica, que seria a simetria conveniente. Então, se for esse ponto aqui, a gente cria uma superfície gaussiana de raio R1, se for uma superfície gaussiana de raio R2, e se for esse ponto, a gente cria uma superfície gaussiana de R1 e uma de raio R2, tá? E aplica essa condição. Então, eu tenho que ter que o campo elétrico seja zero. Então, se o campo elétrico vai ter que ser zero, significa que a proporção entre essas medidas devem ser iguais. Então, quanto maior a carga, maior a distância. Quanto menor a carga, menor a distância. Então, se eu achar onde a carga é maior, qual carga é maior que a outra, Q2 ou Q1, eu vou achar qual ponto é o correto, porque eu sei qual é a distância maior. Então, quanto maior a carga, maior a distância. Então, eu preciso achar quem é a carga, uma maior que a outra. Como que eu acho essa carga? A carga está distribuída superficialmente, ó, por unidade de área. Então, eu tenho que a carga vai ser dada pela densidade superficial vezes a área. O que é a área? É a área de uma casca esférica. A área superficial é dada por 4π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente calcula aí as duas cargas, né? A carga da casca 1, então vai ser quem? Vai ser a densidade superficial 1, que é de mais 4, ali microcoulomb, eu vou colocar que o micro é 10 a menos 6, tá? Aí fica na unidade de coulomb por metro quadrado,
vezes 4π vezes o raio. O raio é de 50 centímetros, a gente deixa em metro, então fica 0,50 vezes 10 a menos 2, que é do centi, ao quadrado, metro quadrado. Aí o metro quadrado simplifica com 1 metro quadrado. Eu vou achar o valor da carga Q1 como sendo mais 4π vezes 10 a menos 10 em coulomb. E vou calcular a carga 2 como sendo aí o sigma 2, né, que é menos 2 vezes 10 a menos 6, que é o micro, coulomb por metro quadrado, vezes o 4π, vezes o raio. O raio é de 2 centímetros. Então, fica 2 vezes 10 a menos 2, que é do centi, ao quadrado, metro quadrado. Metro quadrado corta com metro quadrado. E aqui vamos ter menos 32π vezes 10 a menos 10 coulomb. Bom, aqui a gente está falando de módulo, e aqui a gente tem que pegar o valor em módulo para saber qual é maior. Então, a gente pode escrever o quê? Que o módulo de Q2, né, é maior que o módulo de Q1. Então, para que a gente tenha o campo elétrico igual a zero, ou seja, que a proporção entre os campos sejam iguais e um cancele com o outro, quanto maior a carga, aqui, uma maior que a outra, também tem que ser a relação de distância. Maior a carga, maior a distância. Menor a carga, menor a distância. Então, onde R2 é maior que R1? R2 é maior que R1 aqui. Então, esse vai ser o ponto onde vão se cancelar aí os campos, e não esse, tá? Então, sabendo disso, eu posso usar já aquela medida correta. Mas se eu utilizasse esse, eu conseguiria encontrar o valor negativo e seria exatamente aquele ponto lá, tá? Aqui a gente vai considerar a medida positiva, então a gente vai achar a medida positiva e a resposta tem que ser uma coordenada negativa em x, né? Sabendo que o zero está aqui e o x positivo vai para lá. E como que a gente vai achar isso daí? A gente vai utilizar a lei de Gauss para a superfície esférica, que é dada por essa condição, e vamos aplicar aí, sabendo que o campo E1 tem que ser igual a E2, né? Para que seja zero a resultante. Eu já sei que é essa medida, então eu vou chamar essa medida R1 aqui de R, tá? Consequentemente, eu vou precisar dessa medida R2. Se eu chamei essa medida de R, essa aqui vai ficar o L, que é a medida dada, mais a medida R. Então, L mais R. Então, vamos aplicar aqui a lei de Gauss. Quem é a carga interna? Para E1. E1 vai ser a carga Q1, que a gente já calculou, então a gente pode trabalhar com essa incógnita. Carga Q1 dividido por 4π ε0 r quadrado, a distância, que seria criando a superfície gaussiana. Então, aqui está o centro. Essa medida R é como se eu estivesse criando aqui, ó, a superfície gaussiana para essa carga em relação aqui, a esse ponto, para achar esse módulo E1, que eu sei que vai estar a 90 graus aqui, né? Perpendicular, saindo, ó, radialmente saindo da casca. Então, isso seria aplicando a lei de Gauss para a superfície esférica. Então, essa distância vai ser o que eu chamei de R. Então, vai ficar R quadrado. Igual, quem vai ser 2? Vai ser a carga interna, que vai ser a carga de 2. Posso usar essa variável, porque eu já calculei ela aqui em módulo, tá? Aqui são os valores, a gente está falando que os módulos são iguais. Aqui fica o 4π ε0. Aqui a distância ao quadrado, né? Quem vai ser a distância? A distância daqui, ó, pega o centro, da onde está a distribuição da carga. Aí, por simetria, a gente considerou a superfície gaussiana esférica. E é como se eu pegasse e criasse uma superfície
superfície gaussiana com esse raio aqui, ó, tá? Bem maiorzão aqui, ó, em relação a essa condição. E aí, a gente tem que o E2 vai ser para dentro, porque aqui a carga é negativa. Então, vai ser um campo atrativo. E essa seria o raio da superfície gaussiana, que nesse caso é L mais R ao quadrado. Tá? Então, a gente fica com essa equação. Aí, a gente precisa achar esse valor de R para achar qual que é a posição X, né? Então, a gente pode simplificar esse 4π, passa para cá, vai cortar um com o outro, esse ε0 também. A gente passa esse L mais R ao quadrado para esse lado. Como esse termo está ao quadrado, a gente pode escrever L mais R dividido pelo R, todos os termos ao quadrado, né? Porque esse está ao quadrado e esse é ao quadrado. Desse lado, a gente pode escrever Q2... Q1. Aí a gente isola aqui, ó, aqui pode dividir, a gente pode escrever L sobre R, e aqui vai ficar R sobre R, né? Aqui um denominador para dois numeradores, dá para dividir aí duas frações. Esse quadrado eu vou passar para o outro lado como a raiz quadrada de Q2 menos Q1. Aí aqui fica 1, né? Então, a gente tem que L mais R igual a raiz quadrada de Q2 sobre Q1, em módulo, né? Menos 1. Aí, eu quero achar o R, aqui eu tenho L, passo todo esse termo aqui, ó, dividindo no lugar do R, eu posso dizer que o R, então, é o L dividido por tudo isso daqui, que é a raiz quadrada de Q2 sobre Q1, menos 1. Substituindo aí pelo valor, a medida L é de 6 centímetros, dividido pela raiz quadrada Q2. A gente tem aqui em módulo, né, que é o 32π vezes 10 a menos 10 coulomb, que vai simplificar dividido pelo Q1 em módulo, 4π vezes 10 a menos 10 coulomb. Tudo isso daí, menos 1. Aqui o 10 a menos 10 pode simplificar, o coulomb vai cortar com coulomb e o π com π. Fica 32 sobre 4, que é o 8, né? Fica então aqui 6 centímetros, simplificando a conta aí. Vai ficar a raiz de 8 menos 1. Vai sair um valor aí positivo, né? Porque a gente já considerou o ponto correto, que é de 3,28, que sai na unidade de centímetro, tá? Bom, essa medida é a medida que está aqui, ó, que eu considerei, que é a medida positiva, que a gente trabalhou com o módulo. Portanto, eu tenho que a medida x, né, que é o ponto x, é para o lado negativo, que seria menos 3,28 centímetros, seria a resposta. Se eu trabalhasse como ponto, o ponto teria que ser um xy, o x seria a coordenada de 3 menos 28 e o y 0, porque é um ponto exatamente em cima do eixo x. Essa seria a resposta que eu procuro. Além do infinito, o outro ponto em que o campo elétrico resultante é zero. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!